Olá pessoal, tudo bem com vocês? Maurício Godoy aqui, eu estou em Belo Horizonte na 25ª edição do CEND, o principal evento do segmento de distribuição do Brasil, né? E esse ano é aqui realizado em Belo Horizonte e, claro, como é tradição do CEND, né? É a distribuidora local que é a anfitriã desse evento. E aí, no caso, claro, CEMIG, uma das maiores empresas de distribuição do Brasil, que está organizando o evento nessa semana aqui, entre o dia 26 e dia 30 de maio. E aqui a gente está com o presidente da CEMIG, o Reinaldo Passanezi, que arrumou um pedacinho da sua agenda super atribulada, super cheia, afinal de contas o evento é um sucesso, mais de 6.000 pessoas aqui no Expo Minas, em Belo Horizonte. Então vamos conversar aqui sobre a CEMIG, sobre diversos assuntos do setor elétrico. Claro, pela relevância da CEMIG, é uma opinião de peso. Reinaldo, obrigado por atender o canal Energia novamente, né? É sempre um prazer falar com você. Então já vou direto para a nossa primeira pergunta. Não tem como dissociar, né, o momento que a gente está vivendo hoje aqui no setor elétrico como um todo, né? A gente tem processos de renovação das concessões, né, que agora está avançando. A gente está no momento da MP 1300, que é um tema que foi muito discutido em todos os painéis, né? Eu queria saber a sua opinião, Reinaldo. Como é que você vê esse momento do setor elétrico brasileiro, principalmente a distribuição, que é, lógico, o maior mercado da CEMIG, né? Aqui o maior negócio da CEMIG. Como isso pode, essa conjunção de fatores pode influenciar no futuro do setor? Ô Maurício, primeiro quero agradecer aqui essa entrevista, a oportunidade de estar falando com você e de você estar presente aqui no 25º CEND. Um pouco como o Maurício estava comentando, esse CEND realmente acho que vai ser histórico, né? Está sendo um grande sucesso. A gente tem mais de 6.000 pessoas circulando aqui, nós tivemos mais de 1.200 trabalhos que foram inscritos e a gente selecionou 400 que estão sendo apresentados aqui. E nós temos mais de 250 patrocinadores. Então, acho que a gente tem hoje uma conjunção muito grande entre todos os fornecedores e todo o setor de energia elétrica, obviamente, sobretudo, os distribuidores aqui, discutindo futuro, discutindo tecnologia. E aí, Maurício, eu vou mais amplo, né? Eu acho que o setor elétrico está vivendo um período de muita disrupção tecnológica, né? Ontem nós tivemos uma palestra do pai da sustentabilidade, né, do professor John Elkington, e uma frase dele me marcou muito. Ele falou assim: olha, eu tenho 50 anos de setor elétrico e eu sei que os próximos 10 vão ter mais mudanças do que nós tivemos, do que eu vivi nos últimos 50. Né? Então, a gente tem aqui inteligência artificial, a gente quer aqui automação, digitalização, né? É realmente um momento muito especial de transformação do setor elétrico. Né? E aí eu entro um pouco na sua pergunta. Eu gostaria muito, isso também eu falei em uma entrevista, em uma dessas reuniões que nós tivemos aí com a ANEEL, que a gente aproveitasse esse momento de reforma e pensasse o futuro, e não pensasse em segurar o passado. Tá certo? Então, para mim, acho que o ponto fundamental é como é que a gente, de fato, modela o setor elétrico para a gente permitir incentivos daquilo que vai ser o futuro. Né? Por exemplo, armazenamento de energia, por exemplo, atração de data centers, né? Que eu acho que é muito diferente de você proteger tecnologias maduras. Né? Então, assim, acho que a gente não tem mais que ficar protegendo tecnologias maduras. Né? A gente tem que, de fato, poder ter políticas e nós caminharmos aqui para aproveitar a transição energética e fazer do Brasil um país que efetivamente atraia quem quer produzir energia verde, renovável, né, limpa, e quem quer demandar energia limpa. Então, eu vejo, né, quando você fala na medida provisória, né, nesse momento que nós estamos trabalhando na renovação dos contratos de concessão, como é que a gente organiza o setor para que, de fato, a gente tenha uma diretriz que seja pró-transição energética e que permita que o Brasil efetivamente faça parte de toda essa transformação
eu gosto muito de uma outra frase que eu gosto muito, que é: transição energética é uma macro tendência global. Não é mais um tema de moda, né? A gente está falando de investimentos de quase 2 trilhões de dólares por ano. Esse é o PIB do Brasil, né? Então, assim, se transição energética fosse um país, ela seria do tamanho do Brasil. Seria o Brasil, né? Então, isso só em investimento. Sim. Né? Então, é isso, tá certo? Acho que, para mim, aqui é um bom momento da gente estar podendo, junto aí com todo esse momento de reforma, como é que a gente, como cidadão brasileiro e como empresas, né, aqui representando uma grande companhia, a gente trabalha no sentido de criar caminhos positivos para a gente liderar a transição energética. A CEMIG é uma observadora nesse processo de renovação das concessões, já que o contrato passou por naquela primeira oportunidade em 2015, né? Agora, Rinaldo, a gente fala muito sobre transição, você acabou de citar. A MP, ela vai proporcionar esse caminho para modernização, para a transição energética? Porque não há também transição sem redes, né? A gente ouviu aqui, né, na abertura também, né? E a CEMIG tem uma rede imensa, né? Eu gosto muito de novo dessa pergunta, porque tem também uma outra dado que eu gosto muito de citar, que é que desse 1,7 trilhão de dólares por ano, né, que se investe em transição energética, bom, parte disso é oferta, parte disso é demanda, muito veículos elétricos, né, é estimular a eletrificação. Mas naquilo que a gente está falando de oferta, que é o setor elétrico, 1/3 desse investimento é rede, é grid. Né? Então, hoje, de fato, não tem como você expandir solar, expandir eólica, se você não tiver rede. Né? Não ter mais resiliência, tivemos aí um outro painel sobre resiliência. É impossível você ter mais resiliência, você ter mais energia intermitente, você ter mais solar, mais eólica, se você não tiver rede. Né? Então, esse é o coração da nossa estratégia. Né? Nós hoje estamos investindo aí 60 bilhões de reais, em prazo de 10 anos, então dá mais ou menos 6 bilhões de reais por ano. 75% desse investimento é rede. Né? Rede, seja distribuição, transmissão, e no nosso caso tem um pouquinho também de distribuição de gás. Tá? Mas o programa da distribuição são 33 bilhões de reais. Então, isso em qual período de tempo? 10 anos. 2019 e 2028. Tá? Então, assim, o nosso programa de distribuição completo são 33 bilhões de reais, e a rede, que aqui, nós queremos ter rede para poder atrair demanda e oferta do setor privado. Tá certo? Então, o setor privado pode vir aqui, e Minas é o principal local, né, de crescimento aí da geração solar, sabemos disso, né, geração centralizada ou distribuída, né, somos aqui de longe, né, o principal receptor de geração distribuída do Brasil, e também queremos poder atrair indústrias intensivas em energia, que vão demandar essa energia limpa. Para tudo isso precisa de rede. Sim. Que tipo de indústrias estão no foco? Hidrogênio, data center, que a gente vem falando muito, ou algum outro tipo de carga? A gente tem muita indústria intensiva de energia, indústria mesmo, tá certo? Então, assim, Minas tem atraído muito desses investimentos, né? Na área de mineração, mesmo na área de bebidas, né? Assim, nós temos conseguido atrair porque hoje nós temos rede. Então, Minas cresceu, né? Acho que é um tema muito importante, que Minas cresceu a participação relativa no PIB. Minas cresceu de 8,7% para 9,3% a sua participação no PIB do Brasil, e boa parte disso é capacidade de atrair investimentos. Né? E isso a gente está hoje conseguindo prover essa energia com a rede. Mas, claro, o principal foco, né, do ponto de vista de geração de demanda e de carga, é data center. Né? Então, aqui também vale um outro comentário mais geral, de que muita gente tem falado aí como setor, e outra vez foi o tema aí da mesa com a ANEEL, o excesso de oferta. Sim. Né? Então, hoje o Brasil vive um período de excesso de oferta. E aí nós temos a oportunidade, e aí volto de novo para voltar aqui no seu tema, o tema da medida provisória. Acho que a medida provisória caminha no sentido correto, né? Que é a medida provisória no sentido de melhor distribuir os encargos, né? Para todo o setor, não só para o mercado regulado, mas também para o mercado livre. Caminha também no sentido correto, no sentido, obviamente, da abertura de mercado,
tá certo? E caminha também no sentido correto, no sentido de diminuir incentivos, tá certo? Para mais geração de oferta. Tá? Aqui eu estou falando, vamos dizer, concretamente, por exemplo, do tema dos autoprodutores, né, da autoprodução. Então, assim, a gente acaba tendo um modelo que estimula demais a oferta, a despeito de ter excesso de oferta. Então, acho que é um momento da gente poder discutir esses assuntos, né, e poder, aproveitando aí esses 120 dias, né, complementar isso com políticas para atrair demanda. Né? E claramente data center é uma delas. Agora, discussão não vai faltar lá no Congresso nesses próximos 120 dias. Afinal de contas, fechou ontem, né, aquele prazo para apresentação das emendas, foram 600 emendas. Em todo o meu tempo de cobertura do setor elétrico, eu lembro de uma que chegou perto em número de emendas, que foi o projeto de lei para a privatização da Eletrobras, que chegou a 500 e alguma coisa assim. E essas foram 600 emendas. Mostra a importância e como está se olhando para esse projeto, que acho que eu arrisco a dizer, sem errar, que é a principal reforma do setor desde lá da 10848, passou um pouquinho ali pela MP 579 de 2012, né? Mas essa é a maior, sem dúvida, né? Agora, Reinaldo, você acha que existe temas que te preocupam, que possam ser colocados, que Jabuti é um tema recorrente nos projetos do setor elétrico? Algum tema específico traz preocupação para a sustentabilidade do setor elétrico a longo prazo? Olha, o primeiro é isso mesmo, acho que são 600 emendas, né? Claro que eu estou dedicado ao SEND esses dias, né? Sim. Eu gosto de uma resposta mais macro, né? Acho que a gente como setor tem preocupação com a possível derrubada dos vetos, tá certo? Então aqui não é só o tema do projeto das eólicas offshore, não é só o tema da MP 1300, mas também é o tema da derrubada dos vetos. E, para mim, eu volto a repetir, eu acho que é importante a gente ter políticas públicas que pensem o futuro, e não políticas públicas que protejam subsídios que não são mais necessários. Então, assim, subsídio de tecnologia madura, no meu modo de entender, não é necessário. Eu acho que quanto mais a gente tiver incentivos econômicos, proporcionar incentivos de mercado, regras e efetivamente os agentes econômicos seguem os incentivos de mercado, é melhor do que eu ter subsídio, porque ele gera distorções. Agora, a gente precisa pensar o futuro. E aí, eu penso que é possível subsídio. Tá certo? Mas subsídio pensando o futuro e não pensando o passado. A próxima pergunta acho que encaixa um pouquinho, mas eu vou deixar você responder, porque mudar um pouquinho de assunto aqui, né? Porque quando a gente pensa em Minas Gerais, claro, né? O setor elétrico associar a GD, porque aqui é o estado com o maior número, né? Já reultrapassou São Paulo, que tinha assumido a liderança, hoje está com cerca de 12 gigas, né? Como que está essa relação da CEMIG com essa modalidade? Porque a gente ouve do setor solar, né, principalmente da geração distribuída, que reclamam que há inversão de fluxo, que existem dificuldades. E eu queria que você contasse para a gente como o lado da CEMIG nessa disputa, digamos assim. Olha, se é que eu posso falar disputa, né? Não, eu acho que assim, o tema da inversão de fluxo é um tema técnico, né? Não é um tema da CEMIG, é um tema que você sabe perfeitamente que o sistema não foi pensado no prosumidor, tá certo? O sistema foi pensado na energia hidrelétrica e no consumidor. Então, obviamente que tem um tema de inversão de fluxo, sobretudo nas regiões que tinham muito pouca carga e que, obviamente, não têm capacidade para suportar uma injeção de potência de geração distribuída. Mas talvez o que eu gostaria de destacar Minas é líder de geração distribuída. Então significa que, efetivamente, quando eu olho a participação relativa de mini e de micro GD em Minas no Brasil, a CEMIG é o maior percentual. Sim. Então a CEMIG é mais ou menos aí 8, 9% da carga do país, 25% da mini GD. Tá certo? Foi conectada. Né? Quando eu olho a quantidade de pareceres que nós emitimos, são centenas de milhares. Tá certo? Então, assim, eu acho que essas coisas são importantes de
de mostrar o esforço da companhia, tá certo? Para aprovar os pareceres e para depois fazer todas essas conexões, né? Então, eu vejo que esse tema, às vezes, acaba entra numa discussão que não é técnica, né? A questão da inversão do fluxo é uma questão técnica, tá certo? E que outros países, inclusive, solucionaram, por exemplo, com baterias. Sim. Tá certo? Ou seja, não solucionaram só a partir da rede da distribuidora, mas solucionaram a partir de uma melhor gestão da injeção do fluxo, tá certo? E bateria, claramente, faz essa diferença, né? Então, eu diria que aqui, talvez a gente tenha uma oportunidade aí com essa reforma de discutir melhor a distribuição desses custos, né? Então, aqui, quando você tem um preço único, que não é um preço horário, e quando você joga todo o custo na distribuidora, que acaba sendo rateado para o conjunto dos consumidores, você fica com um incentivo que não é um incentivo tradicional de mercado. Sim. Agora, voltando ao tema de ciclo de investimentos, né, 59 bilhões, né, 75% é em redes, né? Isso. Esse investimento, ele vai ajudar a capacitar a CEMIG a ampliar ainda mais esse volume de geração renovável aqui no estado? Como que? Com certeza, com certeza. Eu acho que todo esse investimento ele é feito para suportar qualquer injeção de potência e qualquer aumento de carga, né? Aqui, de novo, acho que a nossa missão aqui é ter um grid que seja capaz de suportar a injeção de potência por um lado e a maior demanda por outro. Essa é a missão hoje, né? Quando a gente trabalha muito a transição energética, você trabalha hoje, de fato, grid e storage. Acho que o storage depende, né? Obviamente ainda depende muito de uma regulação. Tem regulação. Mas hoje, para nós, o nosso tema central é prover essa rede, prover esse grid. Seja para mais oferta, seja para mais demanda. Reinaldo, a gente falou sobre investimentos, mas agora eu queria tomar o sentido oposto, desinvestimentos, né? Porque já é um processo histórico da CEMIG, né? Eu acompanhei o lançamento do programa que alguns anos atrás que previa vender algumas participações da empresa, né? Para focar em Minas Gerais, né? E nesse processo ocorreu a venda da participação da Light, da Renova, mais recentemente da Aliança Energia, né? A joint venture que tinha com a Vale, né? Agora, o que ainda está no radar, se é que está no radar, porque a CEMIG terminou o primeiro trimestre com uma alavancagem bem baixa, né? Muito diferente de quando esse processo começou, né? Olha, primeiro acho que é importante dizer o seguinte, esse desinvestimento foi fundamental para a gente poder aprovar esse investimento. Tá certo? Então, quando a gente fala que nós estamos investindo 59 bilhões de reais, parte do financiamento desse investimento é o desinvestimento desses ativos. Né? Eu lembro que no passado nós fizemos investimentos minoritários, né? A CEMIG não sabe ser minoritária, é muito difícil a CEMIG ser minoritária. Né? Então, quando a gente mexeu na estratégia, chama assim, focar em Minas e vencer. E focar em Minas e vencer tem por trás onde estão as nossas core capabilities, as nossas vantagens competitivas. Então, as nossas vantagens competitivas são conhecer e operar distribuição, transmissão e geração. Né? Aqui, né, do ponto de vista de capital, obviamente comercialização, mas aqui não tem capital. Não, mas então, assim, distribuição, transmissão, geração, distribuição de gás e também é rede. Tá? A CEMIG ser minoritária em empreendimentos fora da CEMIG é muito difícil. Tá certo? Assim, a CEMIG não é um fundo de private equity. Né? Então, com isso a gente investiu, só para você ter uma ideia, assim, nós investimos a valores atualizados mais de 40 bilhões de reais nesses ativos, que destruíram o valor. Né? Então, alguns desses desinvestimentos são empresas que entraram em recuperação judicial. Agora, uma coisa é uma recuperação judicial em uma empresa privada, outra coisa é uma recuperação judicial com uma participação de uma empresa que é uma sociedade de economia mista. Seria muito mais difícil um acerto, um acordo com os credores. Então, assim, acho que para nós foi positivo esse desinvestimento e também para essas empresas, que ao não terem um acionista
público permitiram que elas solucionassem melhor e voltassem a crescer. Né? Mas então, com isso, nós saímos de Light, saímos de Renova, saímos de Santo Antônio, saímos de algumas empresas que você está vendo aqui, que eram fornecedoras da CEMIG, que às vezes dificultavam muito o nosso crescimento, como Action e Ativos. Então, se a gente tem aqui um novo ADMS, um novo TEMS, né? Um novo sistema de controle da operação, a gente tinha antes um que era nosso. E que, obviamente, é muito difícil você acompanhar a tecnologia. Então, saímos para poder permitir a entrada agora de um sistema de mercado. E ao sair, a gente deixou de fazer injeção de capital nessas empresas que eram necessárias. Claro. E com os recursos, nós também estamos financiando. Tá? Então, aqui, eu acho que é muito importante dizer, desses 59 bilhões, uma parte expressiva é o recurso que vem desses desinvestimentos. Né? Temos ainda alguns ativos que fazem parte do nosso plano de desinvestimento, como os grandes ainda são aí, Taesa e Belo Monte, né? Mas, claro, hoje nós temos uma discussão que é o Propag, né? Que você conhece, e que a CEMIG hoje faz parte, né, dos ativos passíveis de transferência do governo de Minas para o governo federal, primeiro transformando a CEMIG em uma corporação. Essa é a proposta do governo de Minas. Então não faz muito sentido, acho que a gente agora, nesse momento, pensar em seguir o plano de desinvestimento. Sim. Eu queria aproveitar, então, já emendar nessa questão da federalização. Hoje, foi 29 de maio, agora há pouco, no início da tarde, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou o Propag em segundo turno, né? E como você disse, a CEMIG está ali envolvido também, né? Não é a maior parte, né? Mas é uma das questões. Então, eu queria te perguntar, hoje a proposta, você já até explicou um pouquinho isso pra gente, tal, a CEMIG se transformaria numa corporation, no estilo como foi Copel, né? O processo da Copel, para depois avançar esse processo, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor como é que está esse modelo. Essa é a proposta, né, apresentada pelo governo de Minas e que hoje está em discussão na Assembleia, mas a proposta é a transformação da CEMIG em uma corporação. Hoje o Estado de Minas tem 51% das ações ordinárias, mas só 17% do capital total. Então, a ida ao novo mercado é um tema que melhora a governança da CEMIG, porque a gente sai do nível 1 e vai para o novo mercado, né? E, ao mesmo tempo, dilui a participação do Estado. Né? O Estado sai dos 51% para 17%, por exemplo, se for uma conversão 1 para 1. Se, obviamente, for uma conversão diferente, talvez possa ser um valor aí um pouco superior, mas vamos dizer, o Estado sairia dos 51% para 17% do capital, deixaria de ser o controlador. Né? Claro, passaria a ser um acionista de referência, claro que tem discussões aí sobre Golden Share, direitos especiais de voto, mas tudo isso em discussão hoje na Assembleia. E tem um tema muito importante nesse processo, que o modelo que não gera direito de tag-along é o modelo de corporação. Então, qualquer tag-along, qualquer desembolso que a União venha a ter, adicional a uma eventual federalização, esse desembolso conta como dívida do Estado. Então, se houvesse um desembolso de tag-along, por exemplo, na CEMIG, contaria como dívida do Estado. Obviamente, o Estado não faz sentido o Estado aceitar. Então, o modelo de corporação, de fato, ele também nasce do fato de que eu melhoro a governança e eu não gero mais desembolso de caixa ou mais dívida para o governo de Minas. E hoje, para esse tag-along, seria um valor muito alto. Qual é o valor de mercado da CEMIG? Mais ou menos? Como uns 35 bilhões. 35 bilhões. Mas o tag-along é nas ordinárias. Sim. Tá? Então, claro que não chegaria a tudo isso. Não chegaria, mas também pode ter tag-along nas empresas participadas pela CEMIG. Que aí coloca Taesa, coloca também a Gasmig. Basicamente Taesa. Tá? Mas esses são valores que podem ser muito expressivos. São os ordinaristas não controladores da CEMIG, mais o direito de tag-along na Taesa, que aí inclui
o outro sócio que nós temos na Taesa, que é a Isa, e eventualmente, aí sim, disparam tag-along para toda a Taesa. Que levaria bastante. Seria bem trabalhoso o processo. Tá certo, então, Reinaldo, obrigado pela sua gentileza. Eu espero que os nossos assinantes, nossa audiência aqui do canal Energia tenha gostado tanto quanto eu gostei aqui desse nosso bate-papo. Muito obrigado, um ótimo final de Sandy e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigado. Tchau, tchau, gente.